mais ligaduras. Só a primeira nota, ou seja, aquela de onde parte a ligadura é articulada. Então, eu posso ter uma, duas, quantas notas forem, mas a primeira articulada. A gente está falando de ligadura de prolongamento. A primeira nota é articulada. O restante é o quê? Apenas somado. Porque tem a mesma altura. E observem que aqui o sustenido ele não precisa ser repetido. Ele já está sendo repetido ocultamente pela ligadura de soma. Então, a ligadura une as cabeças das notas e não as hastes. Então veja aqui, olha, certo, cabeça, não haste. A ligadura é a ligadura de som. Então tem que estar no lugar que representa o som da figura, que é a cabeça da figura. Então não pode estar na haste, tem que estar na cabeça da figura. Do jeito que está mostrando aqui, ó, certo aqui, ó. Aqui é errado por quê? Porque não está por fora, olha, do pentagrama. Isso aqui tudo é uma questão de estética. Tá com raiva do seu computador. Certo? Aqui, ó. Aqui eu estou somando todas as figuras. Veja. A gente está falando ainda na ligadura de prolongamento. Eu tenho que somar uma a outra, a outra, a outra, a outra. Se eu botar uma ligadura total, vê só, gente. Se eu botar uma ligadura daqui para aqui, eu tenho que emitir essa Eu tenho que emitir cada uma. Que eu estou com a ligadura geral. Essa ligadura é a ligadura de expressão. Mas se eu tenho essa ligadura aqui, ó, de uma para outra, como está aqui na partitura, aqui eu emito só essa. Até acabou morrer. Ligadura entre pausa não tem sentido. Por que ligadura tem sentido? Porque a gente liga, quando a gente liga aqui, a gente está ligando para prolongar o som. Está entendendo? É a ligadura de prolongamento de som. Se é para não serve para prolongar o quê? O silêncio precisa de ligadura? Não tem sentido. Olha, a ligadura prolonga o efeito do acidente. É o que acontece aqui, gente. O sustenido aqui é colocado nessa primeira figura aqui. E é prolongado até onde tiver. Então aqui, por exemplo, a gente tem Dó, Lá e Sol sustenido. Essa outra nota aqui, que está mesmo estando no outro compasso, mas por ter uma ligadura de prolongamento, puxa a mesma alteração. Certo? Veja, se a ligadura, no entanto, unir a última nota de uma pauta para a primeira nota da seguinte, como acontece aqui, deve-se repetir o acidente na nova nota da pauta. Por que isso? Apenas para chamar a atenção do executante. Está entendendo? Só para chamar a execução dele. O cara acabou uma frase aqui, terminou um sistema aqui. Então, repete do outro lado, dentro de precaução, né? Coloca no outro lado só para chamar a atenção dele. Porque ele pode vir executando e tocar uma nota natural. Aí vem agora a ligadura de expressão. Veja, ligadura de expressão agora. É a ligadura colocada sobre ou sobre a figura, sempre assim, em cima ou abaixo, de alturas diferentes. De alturas diferentes. As quais devem ser executadas unidamente, sem nenhuma interrupção. Às vezes é também chamada de ligadura de portamento. Então veja aqui, o que é que nós temos aqui? Eu vou ligar do Dó para o Si, sem ter interrupção. Também no próximo compasso eu vou tocar Sol, Lá, Si, sem ter interrupção. Se eu fosse emitir o som, gente, é como se fosse Tá, Lá, Tá, Tira, Tá, Toa. Eu vou ligar Tá, as notas vão mudar.
sinal gráfico, ligadura, pode ser substituído pela palavra legato. Legato. Particularmente, gente, eu acho mais interessante colocar a ligadura. Porque na ligadura eu visualizo que aqui começou e aqui terminou. Só com essa nota aqui, legato, você não sabe exatamente quando ela termina. Claro que a gente tem um fraseado, a gente sabe do fraseado. Vocês vão estudar no próximo semestre estruturação. Estruturação a gente estuda essas questões, as mínimas células possíveis, que é motivo, célula, de um componente de uma frase musical. Mas, quando você tem uma ligadura escrita, aqui não tem erro, cara. Você começou nesse dó e você terminou nesse dó aqui sem ter interrupção. Mas quando você tem uma frase que tem a palavra legato, é interessante que quando você não queira mais ligar, você coloca não legato. Significa que as notas não são ligadas. Notas não ligadas chamam-se notas soltas. Então, se eu boto esse legato aqui, é interessante que depois dessa frase, eu boto não legato para o cara saber que daí por diante não é ligado. É só uma questão de clareza. Todas as notas pertencentes à mesma haste estão ligadas a todas as notas da segunda haste. Todas as notas pertencentes à primeira haste estão ligadas às notas da segunda haste. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando nós temos uma ligadura dessa forma aqui, observe que eu tenho duas notas para uma haste só. Então, essa ligadura está funcionando para as duas notas, tanto para do Mi para o Fá, como do Dó para o Mi, como está aqui escrito, está vendo? Então, se bota uma ligadura em cima, a ligadura funciona para as duas notas, e assim por diante, certo? Ligadura de frase. Qual é a diferença dessa ligadura de frase para a ligadura de expressão? Em tese, a execução é a mesma. Em tese, a execução é a mesma. Porém, a ligadura de frase, ela é mais prolongada. Mas, como aqui está dizendo, indica os limites da frase musical. Só que, quando ela está maior, está vendo? Maior, ela é considerada uma ligadura de frase. Quando ela é menor, é como se fosse uma ligadura de expressão. Porém, gente, veja só. A mesma coisa que eu falo para vocês. Definições, essas definições, muitas vezes confundem a cabeça da gente. O mais importante é você saber o seguinte. Quando eu tenho um grupo de notas, que eu tenho uma ligadura, eu tenho que começar nessa nota e terminar nessa, sem que haja interrupções. A premissa é essa. O sentido original é esse. Seja eu tendo duas notas, dessa para essa, sendo eu tendo todas essas notas. Dessa para essa não pode ter interrupção. Dessa para esta também não pode ter interrupção. Então, o efeito é o mesmo. De uma nota para a outra, você não pode dar interrupção. Você não pode, como é que se diz, respirar no meio. Depende do instrumento, né? Se for arco, instrumento de arco, você tem que tocar toda a frase num arco só. Porque se você vai se você muda a posição do arco, você já corta o efeito da nota. Ok? Ok. Outro sinal para indicar a frase. Ó, esse sinal aqui é indicado com a frequência menor, gente. A frequência menor. A frequência mesmo de frase de ligadura. Peraí. Aqui ele está falando, desculpa, gente. Aqui ele está falando só o sinal de frase. Mas eu confesso a vocês que eu nunca me deparei com uma situação dessa, não. Nunca me deparei, não, com esse sinal de frase dessa forma aqui, não. Sempre quando quer
utilize uma ligadura para colocar o número da quiáltera. Mesmo aqui, gente, veja só. Mesmo. Veja só. Ó, mesmo aqui, não vou abrir mais não. Mesmo aqui que vocês têm, olha, uma semínima mais uma colcheia, mas o que ele está dizendo, esse número 3 está dizendo que essa quiáltera é de 3 colcheias. Por isso que tem o número 3. Está dizendo? Só para, assim, explicar a você, mas isso aí a gente vai ver lá na frente. O que ele está dizendo é o seguinte, que as quiálteras também usam essa ligadura. A gente não está estudando ligadura, então ele está dizendo que na quiáltera se usa essa ligadura com o númerozinho dele. Só isso. Certo? E aqui, por fim, nós temos a ligadura de ponto ligado. Que é essa ligadura aqui, ó. Ligadura de quiáltera, na letra D, que é essa ligadurazinha com o número 3 aqui, e ligadura de ponto ligado. Que é o seguinte, a ligadura com notas pontuadas. Certo? Isso aí a gente vai ver posteriormente quando a gente for atentar mais para a questão da articulação. Até na questão de estacato também sou. A ligadura com estacato. Exatamente, é questão do estacato. Essa aqui vai ser um estacato brando, que não é um estacato seco, nem um martelado, vai ser um estacato que tem uma nota solta, é um estacato brando. É o chamado meio estacato. Ele é meio estacato e meio legato. Ok, gente? Então, veja só. Aqui o que a gente está vendo são as notas ligadas. Ligadura. Certo? Qual é a premissa da ligadura? De uma nota para outra que estiver ligado, você não pode respirar no meio. O que é difícil para a ligadura? Por exemplo, instrumento de corda dedilhada é difícil para a ligadura. Como também trombone é difícil para a ligadura. Você executar uma ligadura perfeita no trombone é difícil. Porque não faz. É que, oi? Questão de especificidade. Exatamente. Exatamente. Então, assim, sim, esse número 9 aqui, gente, ó, tem legato. Então, subentende-se que o legato vai até esse último dó aqui. E essa frase aqui, como você não quer ela ligada, bota no legato, que não vai ser ligado. Ok? O mais importante é a gente conhecer essa questão das qualidades da ligadura e sabendo o seguinte, que a ligadura... Já vai? Tem uma folhinha aí, vai ter amanhã. Não, pega logo, tá? Aqui, toda vez eu acabo aqui, quando eu levo, nem o cabo da chave tá mais. E amanhã eu tenho que deixar a chave, porque amanhã eu acho que a rapaziada vai chegar cedo aqui. Gente, deixa eu fazer o seguinte, eu não vou falar de estacato, porque aí vai ser... Mas eu vou dar esse material a vocês dêem uma lida, e na próxima aula a gente